E aí, pessoal, vamos lá para o último capítulo aqui do livro 4, não é isso? Então vamos lá terminar esse último capítulo do livro 4, que vai falar um pouquinho de multiculturalidade, certo? Um assunto bastante interessante, um assunto do dia a dia, do nosso cotidiano. Afinal de contas, a multiculturalidade é justamente a mistura de culturas. Você vê, inclusive, pela imagem aí, o branco, o negro, o índio, e é assim que a nossa sociedade brasileira, né, é formada, foi formada, ok? Tanto é que, por isso que temos essa riqueza, né, tão grande, dessa mistura, né, da nossa formação, tá bom? Então, nós somos um pouquinho de índio, nós somos um pouquinho de africano, e nós somos também um pouquinho de europeu, essa multiculturalidade, essa mistura. Mas a gente vai ver aqui que não foi bem vista, não foi bem exaltado, não foi bem valorizada, né, até hoje, porque certas etnias sempre foram alvos, né, aí de preconceito, de racismo, tá bom? Então, não foi tão pacífica assim essa nossa formação. Mas hoje vale salientar que nós somos um país muito rico culturalmente, por justamente termos a influência de várias, né, de várias culturas estrangeiras, ok? Então a gente é um pouquinho de tudo e a literatura vai nos mostrar isso aqui. Então vamos ver o que é a literatura africana, literatura afro-brasileira e literatura indígena. Pessoa, tivemos literatura indígena, tivemos, bom, beleza? Então vamos lá. Olha só como o texto aqui, né, o texto introdutório é bem, né, digamos, é bem chamativo. Não podemos falar de uma literatura africana de língua portuguesa, pois, assim como são várias as Áfricas que formam o grande continente, são várias as expressões literárias, apesar das semelhanças históricas e sociais dos países falantes de língua, como Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, esses países possuem um passado muito parecido na forma de colonização e nas ditaduras que se seguiram, mas cada um manifestou esse passado de forma distinta e peculiar, assumindo uma voz nacional e literária muito própria. Tá bom? É isso que a gente vai ver aqui. Contexto histórico. Gente, o contexto histórico é muito didático. Quando você lê, você já, né? Você já vai ver logo a questão a, a, como é que eu digo? A cultura estrangeira chegou aqui, né? Não foi no século XX, não foi no século XX, não foi no século XXI. Chegou aqui desde 1500, desde quando os portugueses nos colonizaram, chegaram aqui às terras brasileiras, desde quando eles catequizaram os índios, ou seja, 1500 vem estrangeiro para cá, não é de hoje, tá certo? Mas isso teve seu lado positivo e teve seu lado negativo, por exemplo, a nossa educação. A educação hoje é pautada no jesuitismo ainda, né? Por incrível que não pareça, beleza? Mas é ainda, beleza? O nosso teatro também, o nosso teatro, né, foi trazido aqui pelos padres jesuítas, então a nossa cultura bem, né, é bem rica quanto a isso. Então, o início da literatura africana está no século, olha, 15, com o processo de colonização do continente africano. Assim como, né, fez Pero Vaz de Caminha, na terra de Santa Cruz, que foi aqui, a cidade da Bahia, eu acho que era Bahia na época. A literatura africana em língua portuguesa nasceu quando cronistas e historiadores iniciaram a rota marítima pela África. Olha só, gente, você é só comparar aqui. Aqui também no Brasil foi assim como foi lá na África, né? Foi no Brasil também. Tivemos aqui a carta do Pero Vaz de Caminha, aqueles caras que saíam, né, em busca de ouro, de terra, de riquezas, e de uma dessas viagens dele aí acabou caindo aqui no Brasil. Então, eles produziam crônicas, produziam lá cartas, né? Tanto é que a mais famosa é a carta de Pero Vaz, documentos de posse de terra, enfim, vários textos. Então, a gente tem isso em nosso estudo, a gente sabe da importância, né,
dessa mistura de culturas aqui no nosso país, beleza? Por isso que cada região é diferente, cada lugar é diferente, tá bom? Você sair daqui para um estado que eu me refiro a país, tá bom? Se você for vamos dizer logo o país, ao Japão, o pessoal vai saber que você é brasileiro, tá certo? As suas características, essa mistura toda. Já se você, quando chega lá no Japão ou na China, você vê lá quase todo mundo é igual, parece uma máquina de tirar xerox, né? Mas por quê? Talvez porque eles não tiveram influência de outros países, tá bom? Como nós tivemos influência, então temos negro, temos índio, temos pobre, temos rico, temos todo tipo de gente aqui, beleza? Então é isso que a nossa literatura vai nos trazer. E quais são as características? Leia o contexto histórico em casa com bastante calma, tá bom? Beleza? As características, gente, apesar de diferenças, literaturas africanas de língua portuguesa apresentam alguns pontos em comum que dizem respeito principalmente às condições sociais e políticas de cada república, ou seja, de cada país. Podemos, pois, dividir dois grandes momentos dessa literatura. Em primeiro lugar, a literatura situada no período colonial, claro, claro, né? A gente, né, teve aqui a literatura do período colonial, conquistismo, barroco e arcadismo. Vocês lembram muito bem, beleza? No qual predominou uma escrita de combate, de resistência e de voz sociopolítica diante das injustiças do movimento, né, de exploração. E em seguida o período pós-colonial, que foi o quê? Uma escrita que trata dos males e das consequências do Moçambique, por exemplo, né? E passam a ser novos objetos de reflexão. Então, você vê aqui que você pegar um texto aqui, um texto, né, multicultural, você vai ver uma característica de cada país, de cada pessoa, de cada cultura. É muito rico. Não dá para dizer, isso aqui é só isso aqui é só aquilo. Não, é uma mistura, certo? E desse conceito, dessas características, surge o que? A negritude. Negritude é uma característica também. A negritude, por meio dessa literatura, busca-se o retorno às tradições e a uma cultura pura, diferente daquela contaminada pela cultura europeia imposta. Então, a negritude, meu amigo, é a característica principal, inclusive, gente, é a nossa característica. Não é aquela característica imposta pelo português, pelo europeu, como um todo, certo? Então, além disso, há também a negritude de combate ao colonialismo e ao neocolonialismo branco. São aquelas pessoas, né, que são pretas, mas se consideram brancas. E a africanidade, outra característica muito importante. Na literatura pós-colonial, a África não é apenas cenário, ela é também o tema e a mensagem. Sua voz se levanta contra a soberania do estilo europeu e busca recuperar a tradição oral, os mitos e as lendas de cada nação africana, evidenciando suas tradições e o direito à diferença. Essa literatura visa manter, sobretudo, tais tradições, né, vivas nas gerações futuras. Então, isso a gente chama de africanidade, a tentativa de manter essa característica, não mudar, seja por estilo imposto pelo europeu, inclusive, gente, muitas pessoas aqui, os índios principalmente, expulsaram muitos jesuítas, muitos europeus aqui, porque queriam impor, né? Queriam que os índios fossem obrigados a falar a língua deles, a se vestir como eles, enfim, eles expulsaram, mataram muitos europeus aqui, os nossos índios, tá certo? Então, a africanidade é uma tentativa de manter essa característica, tá certo? E o mulatanismo é o quê? Caracteriza-se pela afirmação de que a colonização portuguesa foi a mais sutil, pois visava a exploração da terra e não ao extermínio do povo. Aqui já entra, né, a questão do mulatanismo, porque eles visavam mais a exploração da terra, tá certo? E não, né, o extermínio do nosso povo. Aí entra o mulatanismo. Assim foi um processo de colonização que permitiu a miscigenação, ou seja, essa mistura, né, tornando a colonização menos racista do continente. Então, você vê aí, né? Porque eles visavam mais explorar as riquezas e não, né, exterminar o povo. Por isso que eles não foram racistas. Então, temos a questão do mulatanismo. Quem que se destaca aqui nessa literatura africana? O Mia Couto, inclusive um cara muito importante, gente. Muito, muito, muito mesmo.
Aqui o seu livro de poesia Raiz do Orvalho foi publicado, foi traduzido em várias línguas aí, em várias, parece que foram em 42 línguas a obra dele, muito, o cara fala um pouquinho de Moçambique, né, como era a situação lá, tudo sobre o seu povo, tá bom? Tá, idades, cidades e divindades, vozes anoitecidas, cada homem é uma roça, são as suas principais obras. Então, Mia Couto é de Moçambique, ok? As características e obras. Uma característica principal dele aqui, gente, é a recriação da língua portuguesa. Ele recria a língua portuguesa. A partir de quê? Dessa mistura com a língua moçambicana e com a cultura local. Então, o cara é muito rico. Então, ele fazia o quê? Grandes referências a mitos, lendas e tradições, justamente por causa dessa mistura, que são evocados de forma poética e fantástica. Beleza? Ok? Então, essa é a cultura, é a característica do Mia Couto. Mas você estude aí um pouquinho mais que você vai entender. A Terra Sonâmbula é a obra mais fantástica dele, gente. Terra Sonâmbula é fantástica. Tem, inclusive, aí o resumo. Leia o resumo para você entender um pouquinho. Tá certo? Beleza? É muito top. Terra Sonâmbula é a obra mais importante, é a obra que mais cai, né, em prova. É Terra Sonâmbula. Tá certo? Do nosso ilustre Mia Couto. Tá bom? Então, você vê aqui é um pouquinho do resumo, né, da obra dele e tal, fala um pouquinho sobre tudo do Mia Couto aqui, olha só, muito top, ó, Terra Sonâmbula e tal, e tal, e tal. Mas, além dele também, gente, a gente pode citar, olha só como é rico, né? Como a riqueza de detalhes aqui da obra dele é fantástica. Além dele, também a gente pode citar o José Craveirinha, também muito importante, tá certo? Moçambicano. Aí, enquanto Mia Couto é conhecido pela prosa poética, ele se destaca na poesia, né? Craveirinha é lembrado como principal poeta de Moçambique, sendo o primeiro africano a receber o prêmio Camões. Então, enquanto ele lá está, né, na prosa poética, o Mia Couto, o próprio José Craveirinha aqui, gente, ele já tem uma característica mais, digamos, mais aguçada que o Mia. Tanto é que ele recebe o prêmio Camões, o prêmio mais desejado da literatura. Certo? Ele é o primeiro moçambicano, aí, o primeiro africano a receber o prêmio Camões. Tá certo? Beleza? Ele é o principal poeta de Moçambique. Autodidata, muito inteligente, trabalhou como jornalista em vários periódicos, tá certo? Foi preso, então ele conta um pouquinho, inclusive, da prisão dele, tá ok? Principais obras, Xigubo, Caringana, Uá, Caringana e Sela, que foi justamente quando ele foi preso, tá certo? Aqui se tem algumas características, você lê aí um pouquinho, vai falar de guerra civil lá, e tal, e tal, e tal, e tal, tá bom? Aqui é outra obra dele, né? Caringana ou Caringana, perdão, Caringana ou Caringana, Fábula, aí, ó, muito top, gente, muito top. Primeiro poeta moçambicano aí a receber o prêmio Camões, né? Prêmio mais desejado da literatura brasileira. Ou da literatura no geral, né? Literatura angolana, quem podemos destacar aqui, Pepe Tela, gente. Pepe Tela é muito conhecido, muito conhecido. Certo? Nasceu 29 de outubro de 41 em Benguela. Não é Banguela, hein? Benguela. Descendente de portugueses, cresceu entre crianças de diferentes etnias e classes sociais. Durante os estudos, teve contato com um padre esquerdista, chamado Noronha, que lhe falava sobre a Revolução e outros eventos políticos. Cursou engenharia, gente. Cursou engenharia. O cara era muito pancada. Pepe Tela se tornou militante do Movimento Popular de Libertação de Angola. Claro, o cara cresceu um monte de crianças de várias etnias. Então, o cara vai lutar, né, pelo povão. Beleza? Então, ele se doa muito a esse movimento, né, de libertação de Angola. Tá ok? Beleza? Foi militante, ou seja, ele lutava mesmo, né, pelos seus ideais, para a defesa do seu povo, beleza? A principal obra dele, a mais conhecida, é Mayombe, né? Mayombe é a obra mais conhecida dele, então um cara muito fantástico aí.
Além dele, aqui também, gente, tem outras obras aqui, viu? Aqui deixa eu ver, além do Mayombe, aqui são as características e obras dele, ele é de Angola, né? Pepetela, tal, 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 aqui Mayombe, que é a obra principal dele, Iaca, o Ronaldo e a Steppe, são os resumos daqui da obra dele. Agora vamos para a literatura cabo-verdiana, da Dina Salucho, muito top essa mulher também, gente. Ganhou o prêmio de literatura infantil de Cabo Verde com a obra Mornas Eram as Noites. Olha só, coletânea de 35 contos e crônicas. A Bernardina, gente, que a gente chama mais conhecida como Dina Salucho Oliveira, nasceu em 41, mesmo ano do Pepetela. Em Santo Antão, no atual Cabo Verde, né? País de língua portuguesa. Foi escritora, poetisa, professora, jornalista e assistente social. Não só em seu país, mas também em Angola e Portugal. Escreveu poesia e prosa e é reconhecida como uma das vozes mais proeminentes da literatura de Cabo Verde. Então você vai ver, falou de Cabo Verde, fala da Bernardina Oliveira, tá certo? A famosa Dina Salustio, tá certo? Principais obras dela aí, aqui são as características da obra dela, né? Das obras, na verdade, que ela escreveu muito. Então, leia aí com bastante calma, tá certo? Vamos agora para outra literatura, a literatura afro-brasileira. Aqui vamos falar de duas divas, aqui duas mulheres importantíssimas, principalmente por valorizar muito a questão da mulher, né, gente? Tá certo? A mulher negra, principalmente, né? Que tem aí, que é desvalorizada, em todos os campos, na ciência, em tudo, tudo. Conceição Evaristo é essa negra que luta pelo seu ideal, pelo ideal feminino, tá certo? É a voz feminina mais viva da literatura, ok? Essa literatura afro-brasileira é o nome que se dá ao corpus, né, de uma produção literária marcada pela subjetividade e pelas experiências vivenciadas pelos negros da sociedade brasileira. A Conceição passou por isso. Diante de uma vasta e rica produção, dois nomes se destacam, Conceição e Ney Lopes. Olha só, tá certo? Conceição Evaristo. Vocês vão ouvir muito falar nessa mulher. Uma das principais expoentes da literatura afro-brasileira, Conceição é natural de Belo Horizonte e publicou seu livro em 1990, Cadernos Negros, importante projeto de divulgação literária de São Paulo. Conceição é, além de escritora, pesquisadora, educadora e doutora em literatura comparada pela Pontifícia, né, Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente é conhecida como autora de renome internacional. Ela é conhecida internacionalmente, a Conceição Evaristo. Ela já deu, inclusive, até entrevistas aí para muitos jornais, né? Beleza? Aqui são as suas principais obras, Ponciado Vicêncio, esse Becos da Memória é muito top. Leia aí, você vai amar. Becos da Memória é muito top, muito top. Aqui são as características e obras dela, né? A obra da Conceição é marcada por reflexões profundas, por tudo que ela passou, por tudo que ela viveu, né? Ela reflete profundamente sobre o que, pessoal? A desigualdade, né, social, de raça, de gênero, além de trazer à tona a voz feminina, coletiva e recuperar a memória ancestral da população afro-brasileira. Tá certo? Então, essa é a nossa linda, ilustre Conceição Evaristo. E o Ney Lopes, gente. Ney Braz Lopes é natural de Irajá, no Rio de Janeiro. Assim como Conceição, o autor se destaca, além de escritor, como estudioso da cultura afro-brasileira. Ney possui vasta produção bibliográfica, não apenas literária e acadêmica, mas também musical. Você já ouviu falar aí nas músicas do Ney Lopes, né? Beleza? Muito top a obra dele. É autor, né, de sambas marcantes como Senhora Liberdade, Goiabada, Cascão, em parceria com Wilson Moreira, e teve canções gravadas por importantes nomes como Djavan, João Bosco, Milton Nascimento e Gilberto Gil. Um dos precursores do pagode fundo de quintal, né? Estilo que atribuiu nova roupagem ao samba. Eu já tinha ouvido muitas músicas de fundo de quintal, né, gente? Uma banda de pagode aí muito top. Pronto, o Ney Lopes tem influência aí, beleza? Então você vê que são, né, autores do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, com temáticas do nosso dia a dia. Aqui são as características e obras dele. Você lê aí com bastante calma, tá bom? E por último, a literatura indígena. Agora sim. O indígena, gente, valoriza mais a sua língua, principalmente a linguagem oral, porque eles não são muito de escrever.
certo? Eles valorizavam muito a questão da linguagem local, os velhos, né, os idosos, a sua cultura. Aqui tem a literatura indígena bem aflorando aí no nosso universo artístico literário brasileiro. Embora a literatura indígena tenha sido reconhecida e repercutida no mundo há pouco tempo, isso não significa que ela não existisse há muito tempo antes. Sua consolidação e emergência no cenário mundial é recente, mas a produção literária oral e escrita existe desde sempre. Olha, ela, né, veio ser reconhecida tudo bem, mas já existia há muito tempo. Só que não era valorizada assim como a africana. Beleza? De forma semelhante ao que se passa com a literatura africana, as narrativas indígenas foram preservadas durante toda a existência cultural desse povo por meio da oralidade. Os mais velhos da tribo eram quem tinham a posse dessas narrativas. Olha só. Então, pajé, né? Que eram passadas de geração para geração. Então, cada cultura, cada coisa, cada gesto ia passando de um para o outro, né? Geração para geração, para não morrer, né? A tribo, não morrer a família. Esse contexto impediu que as narrativas protagonizassem num cenário da literatura, né, brasileira. Então, você vê aqui, né, gente, que é muito rica aqui a questão do índio, não é de hoje, né? Sempre teve, só que com menos, né, com menos importância aí. Beleza? Então, aqui a cultura indígena, você vai ler mais, você vai observar aí. Vamos lá para as características e obras, né, isso que são importantes aqui. Características e obras. Vamos ver os autores, quem se destaca? Eliane Potiguara, Índia, Olívio Jecupé, índio, e Daniel Munduruku, aliás, Munduruku, tá certo? São aí os principais nomes, né, da literatura indígena. Todos com nome indígena, todos com nome Tupi-Guarani, beleza? Eliane é também uma voz feminina de destaque na literatura indígena, tá certo? A mulher aí, né, índia, na literatura, beleza? Eles são os pioneiros, gente, eles que registraram toda a cultura, né, indígena aqui no país, beleza? Lutam, né, pelo reconhecimento da cultura indígena, inclusive até na Constituição temos o Estatuto do Índio, né, tá certo? Uma lei só para o índio, certo? Vem tendo um pouquinho, hoje, né, as pessoas não respeitam, mas foi de suma importância, gente. Se não fossem os índios, hoje não teríamos essa riqueza que temos hoje, tá certo? É muito complicado. Então, se destaca Eliane Potiguara, Olívio Jecupé e o nosso Daniel Munduruku, certo? Aqui a figura do índio, ó, aí, tá certo? É bem simples, bem breve, aí você lê um resumo aí e faz as atividades, tá ok? Então, tá aí. Gente, com isso a gente encerra o livro 4. Desejo aí uma excelente prova e todos tenham atenção, estudem, certo? Para que tirem aí uma excelente nota